Olá, na aula de hoje vamos abordar o tema Métodos de proteção contra a corrosão. Somos alunos do Instituto Federal de São Paulo, Campus Suzano, e esse grupo é composto por Stephanie Vieira e Marcelo Hiroshi. E antes de falar sobre os métodos de proteção, eu vou falar sobre corrosão. A corrosão, em uma definição simples, é um processo de deterioração de um material, por meio químico ou eletroquímico, que pode estar associado ou não a esforços mecânicos. Segundo o Instituto da Corrosão no Reino Unido, os gastos de um país desenvolvido nesse setor pode girar em torno de 3,5% do seu PIB. Mas isso é só uma estimativa, porque não é possível calcular com exatidão estes gastos. O processo de corrosão acontece quando tem uma instabilidade nas condições termodinâmicas desse metal. E para poder alcançar uma estabilidade, há a formação de óxidos, hidróxidos e sais. Alguns autores, inclusive, consideram a corrosão de metais um processo inverso ao processo metalúrgico, porque a energia utilizada para extrair o metal em sua forma mineral é a mesma liberada na reação química durante a corrosão. Então, a gente tem que no processo corrosivo, o metal retorna a um estado de composto químico similar ou às vezes idêntico ao mineral do qual ele foi extraído. É importante dizer que praticamente todos os ambientes são corrosíveis, em algum grau, devido à presença de compostos que provocam esse tipo de processo. No ar, a gente tem sulfetos, amônia, cloreto, sulfato, nitrato, hidrogênio e gases combustíveis. Já na água, a gente tem ácidos inorgânicos, como o ácido clorídrico e o sulfúrico, e os orgânicos, que a gente pode falar do ácido acético, fórmico, e também a presença de sais, principalmente aqueles com cloreto. A corrosão também pode ocorrer em lugares secos, devido aos gases emitidos por caldeiras e processos de produção de indústrias, podendo ser ainda mais agressivo em condições elevadas de temperatura e pressão. E o grau da corrosão depende de alguns fatores. Eles são físico-químicos, como composição química, tratamento térmico e mecânico, presença de soldas e contato com outros materiais. Leva também em conta o meio que está inserido, e isso a gente tem que pensar na sua composição química, no pH, na temperatura e no seu grau de aeração. E além de tudo isso, ainda temos as condições operacionais, como a solicitação mecânica, os meios de proteção existentes e as condições de imersão, seja ela total ou parcial. O controle da corrosão deve ser determinado a partir do conhecimento prévio do seu mecanismo específico, o que depende de algumas variáveis, como, por exemplo, o material empregado, se ele é aço, se é alumínio, e o tipo de liga também. Tem que ser levado em conta o meio que ele está inserido, se é na atmosfera, se está submerso em água, e qual a composição química de cada meio, e as possíveis solicitações mecânicas que ele está sujeito. O processo de corrosão de um metal, se ele não pode ser eliminado, ele pode ter pelo menos a sua cinética reduzida. E a gente tem alguns procedimentos que podem ser empregados para evitar a corrosão. São eles a modificação do processo, que mexe com o projeto da estrutura e a proteção catódica. Tem o processo de modificação do meio corrosivo, que compete na desaeração do meio aquoso, na adição de inibidores de corrosão. Temos também a modificação do metal, que envolve na adição de elementos de liga, aumentando sua pureza, e a adição de revestimentos protetores, revestimentos orgânicos, inorgânicos, metálicos ou óxidos protetores resultantes da oxidação do próprio metal. Agora vamos falar sobre alguns métodos de proteção contra a corrosão. Um deles é a proteção catódica. Esse tipo de proteção contra a corrosão é muito usado para instalações metálicas submersas ou enterradas, como oleodutos, gasodutos e plataformas submarinas para a procura de petróleo. E tem a vantagem de garantir uma boa proteção contra a corrosão nessas estruturas que não podem ser inspecionadas ou revestidas periodicamente.
Proteger catodicamente significa eliminar todas as áreas anódicas do metal, fazendo com que ele tenha somente o comportamento catódico. Porque a corrosão em estruturas metálicas ocorre quando há a formação de áreas anódicas e catódicas na superfície metálica, quando entra em contato com o eletrólito. Portanto, há o surgimento da diferença de potencial ao longo do metal devido a essas variações da sua composição química, tensões internas e regiões de solda, o que pode agravar o quadro de heterogeneidade do meio. Existem dois tipos de proteção catódica, a proteção galvânica e a proteção por corrente impressa. Na proteção catódica galvânica, é utilizado um metal com menor potencial de redução do que aquele metal que você quer proteger. Então, usa bastante liga de magnésio e zinco. Assim, o metal de sacrifício será o ânodo e o metal protegido será o cátodo, onde o eletrodo anódico vai sofrer oxidação e o catódico sofre redução do H2O na presença ou ausência do oxigênio. Na proteção catódica por corrente impressa, uma fonte geradora de corrente elétrica contínua fornece o suprimento de elétrons necessários para a estrutura metálica evitar a sua oxidação. E as reações que ocorrem são a oxidação do H2O no ânodo inerte e a redução do H2O no cátodo. A vantagem de você usar a corrente impressa é que tem a possibilidade de variar a corrente, otimizando a eficiência da proteção do eletrólito quando tem diferentes resistividades. Por isso a corrente impressa ela é mais utilizada em tubulações enterradas, onde a resistividade do eletrólito é mais alta. Já a utilização do ânodo de sacrifício é mais utilizado na atracação de navios e tubulações submersas. Agora vamos falar sobre proteção anódica. A proteção anódica ela é aplicada em materiais que apresentam comportamento ativo-passivo, como por exemplo o alumínio e os aços inoxidáveis. Nesse tipo de proteção é aplicada uma corrente anódica sobre o metal protegido, que aí vai provocar uma dissolução dele e nisso vai formar uma camada passivadora aderindo o óxido, que passa a proteger a superfície metálica. O aço carbono, ele não é muito indicado para esse tipo de proteção porque ele não tem um caráter ativo passivo. E na proteção anódica, a variável mais importante é o potencial. Então ele deve ser sempre controlado para evitar a dissolução progressiva do metal. Agora eu vou falar sobre o método de proteção revestimentos metálicos. Esse tipo de revestimento ele tem diferentes funções, como decorativa, resistência ao atrito, endurecimento superficial e a resistência à corrosão. Quando a gente usa com o objetivo de evitar a corrosão, esse tipo de revestimento age pela formação de óxidos e hidróxidos ou pela sobrevoltagem dos elementos utilizados como metais protetores. E para que esse revestimento tenha uma boa aderência, é importante que o metal ele seja isento de imperfeições e sempre ele tem que estar perfeitamente limpo e seco. Há algumas técnicas que são utilizadas para a aplicação desse revestimento. Elas são a cladização, que você vai fazer a laminação quente de chapas do metal e do revestimento através da explosão ou de soldagem. Pode ser também através da imersão quente, que consiste na imersão do metal em banho desse metal e de revestimento fundido. Há a opção de você fazer por aspersão térmica, que é quando o metal é revestido por meio de um jato composto por finas partículas do metal de revestimento no seu estado fundido. Dá para fazer também com eletrodeposição, que é quando o metal a ser protegido serve como cátodo de uma célula eletrolítica. Ou ainda através da cementação, que é quando o metal é colocado num tambor rotatório e aquecido em altas temperaturas, e um jato de pó desse metal de revestimento
é direcionado ao material metálico. E é isso que eu tinha para falar sobre revestimento metálico. Agora eu passo a voz para o Marcelo, que vai falar sobre os outros métodos de proteção contra corrosão. Bom, continuando aqui com nossa aula, temos os revestimentos não metálicos inorgânicos. Os revestimentos não metálicos inorgânicos são revestimentos constituídos de compostos não metálicos inorgânicos depositados diretamente na superfície do metal. São exemplos dessa classe de revestimentos os esmaltes vitrosos, cerâmicas, porcelanas, óxidos, carbetos, nitretos, boretos e silicietos. Esmaltes vitrosos e vidros são utilizados para proteger metais de ambientes ácidos, mas não resistem a meios básicos. Para este último meio, são utilizados cimentos e porcelanas, os quais são mais resistentes a meios aquosos salinos. Os óxidos, carbetos, nitretos, boretos e silicietos são empregados para revestimentos resistentes a temperaturas muito elevadas. Os processos utilizados para obtenção de revestimentos não metálicos são a cromatização, anodização e a fosfatização. A anodização, usada muito frequentemente para o alumínio, é o método em que o material metálico é colocado como ânodo, a fim de aumentar a espessura da camada de óxido formada pelo próprio metal. Para utilizar esse método, o metal precisa ser ativo ou passivo. A cromatização é um processo de revestimento de um metal, óxidos ou fosfatos, em banhos contendo cromatos ou ácido crômico. É utilizado em aço, cobre, ferro, etc. A fosfatização, por fim, é um processo de aplicação de camadas de fosfato sobre materiais metálicos, como zinco, alumínio e outros. Entretanto, a fosfatização não apresenta grande eficiência na proteção contra a corrosão se usado isoladamente. Então é necessário a aplicação de outro revestimento, como a pintura, que a gente vai ver já já. Agora os revestimentos não metálicos orgânicos, que são as tintas e também os polímeros. Dentre as técnicas de proteção contra a corrosão, a aplicação de tintas é a mais utilizada, devido, primeiramente, à sua favorável relação custo-benefício, a boa proteção contra a corrosão, a facilidade de aplicação e de manutenção também. Assim, a aplicação desses revestimentos, oferece, além da finalidade prática, a finalidade estética. A impermeabilização da superfície impede a incrustação de micro-organismos marinhos em cascos de embarcações e regula o grau de absorção de luz, dependendo da cor empregada. Em geral, uma pintura com fins anticorrosivos é composta por 3 tipos de camadas. O primeiro tipo de camada é denominado tinta de fundo, ou primer, e são as tintas que estão em contato direto com o metal. Possui a maior quantidade de pigmentos dos 3, inclusive de pigmentos anticorrosivos, resultando em camadas mais rugosas. São as responsáveis pelo mecanismo de proteção contra a corrosão do metal e pela aderência de toda a pintura do metal. As tintas intermediárias, segunda camada, nem sempre são utilizadas. Elas têm a função de aumentar a espessura do revestimento. E as tintas de acabamento, por fim, conferem um acabamento final à pintura e a resistência química do revestimento, pois é a tinta que está em contato direto com o meio corrosivo. E as tintas são constituídas por 3 coisas. Elas são constituídas por veículo fixo, pigmentos, solventes e aditivos. O veículo fixo é responsável pela formação da película de tinta, e pode ser óleos vegetais e resinas. Os solventes são substâncias puras, responsáveis pela solubilização da resina e controle da viscosidade. Podem ser hidrocarbonetos ou álcools, cetonas, glissóis, ésteres, entre outros. Os aditivos são compostos que têm a função de conferir propriedades específicas às tintas, como agir como secante, evitar a formação de espuma, prevenir a deteriorização por fungo, bactérias ou até mesmo animais marinhos, nos casos, que acaba afastando um pouco os animais do metal, dentre outros.
Os pigmentos são partículas finas e insolúveis introduzidas na tinta para obter características como a cor, opacidade e proteção anticorrosiva. Os pigmentos anticorrosivos conferem essa propriedade à tinta por mecanismos químicos ou eletroquímicos, como ocorre, por exemplo, com os arcão e sais de zinco e zinco em pó. Dentre os pigmentos, o dióxido de titânio é um pó de cor branca muito utilizado pela indústria, o TiO2, pois possui elevado poder de opacidade, além de excelente resistência em geral, a calor, temperatura é alta, baixa, etc. Outro tipo de revestimento muito utilizado em metais são os polímeros. Os polímeros apresentam muitas vantagens, como peso reduzido, o fácil transporte e instalação, a flexibilidade, são também atóxicos. Agora vamos ver os inibidores de corrosão. Os inibidores são substâncias ou misturas de substâncias que, quando adicionadas em meio em concentrações adequadas, reduzem ou eliminam a corrosão. Dentre as divisões mais importantes dessas substâncias, elas são divididas em anódicos, catódicos e de adsorção. Os inibidores anódicos atuam retardando ou inibindo as reações que ocorrem no ânodo. Em geral, são substâncias que reagem com o produto de corrosão inicialmente formado, resultando em um filme aderente e insolúvel sobre a superfície do metal, impedindo a evolução da corrosão. São exemplos de anódicos os hidróxidos, carbonatos, silicatos, coratos e fosfatos. Os inibidores catódicos inibem as reações catódicas, impedindo a difusão do oxigênio e, consequentemente, a transferência de elétrons da semi-reação catódica, interrompendo assim o progresso da corrosão. Nessa classe de inibidores são utilizados sais solúveis de determinados metais, como sulfatos de zinco, magnésio e níquel. Por fim, os inibidores de adsorção atuam formando películas protetoras sobre áreas anódicas e catódicas, interferindo no processo de corrosão. Apresentam essas características alguns colóides, sabões de metais pesados e também algumas substâncias orgânicas que podem conter átomos de oxigênio, nitrogênio ou enxofre. Essas substâncias orgânicas elas podem variar ou até mesmo estarem juntas, por exemplo, uma com oxigênio e com enxofre. Esperamos que tenham gostado da aula, turma. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que estaremos sempre à disposição. Até a próxima. Cuidem-se.